Olá a todos, eu sou Daniel Carlos Ouro e nós estamos iniciando o nosso curso de Simulação Numérica e Eletromagnetismo. Bem-vindos ao primeiro exemplo do módulo 1, o qual nós vamos entender nesse módulo os conceitos gerais do campo magnético, lembrando que todas as nossas atividades vão ser realizadas a partir da utilização do software FEM. Então, caso você não tenha ele instalado no seu computador, verifique o vídeo anterior no qual mostro maiores informações de como obtê-lo. Antes de iniciar as nossas atividades, eu gostaria de trazer alguns conceitos gerais sobre o eletromagnetismo. O eletromagnetismo e todos os fenômenos relacionados a ele podem ser condensados a partir de um conjunto de 4 leis denominado como equações de Maxwell. As equações de Maxwell mostram o comportamento do campo magnético e do campo elétrico, assim como de indução elétrica e magnética, que nos mostram de maneira geral tanto como é o comportamento nos materiais, assim como a sua possibilidade ou não de criação. No caso do eletromagnetismo, existem ainda as relações constitutivas, que nos mostram quais são as características dos materiais que devem ser analisados, caso queira ou não um melhor comportamento dos materiais relacionados a essa área. Nesse exemplo, nós vamos estudar a equação de Maxwell, que nos mostra que o campo magnético é obtido a partir de uma densidade superficial de corrente e a variação temporal do campo elétrico. O entendimento dessa equação, ela pode ser realizada inicialmente a partir da aplicação da integral de superfície em todos os termos dessa equação. Existe ainda o teorema de Stokes, no qual nos relaciona que o rotacional de um campo em uma determinada superfície pode ser igual a esse mesmo campo a partir da sua integral de linha na linha que delimita essa superfície. No caso da equação, ela nos traz então 2 conceitos interessantes. O primeiro tópico relevante seria este em azul, no qual ele é denominado corrente de condução. A corrente de condução, em geral, ela é associada aos materiais elétricos, e isso significa que a corrente de condução ela é a corrente que passa pelos materiais em geral com características elétricas. O segundo termo à nossa direita seria denominado como corrente de deslocamento, está relacionado principalmente aos efeitos de alta frequência. No caso dos fenômenos relacionados a baixa frequência, os fenômenos associados à corrente de deslocamento não influenciam tanto o comportamento dos materiais, e esse termo ele é desconsiderado na nossa equação. Como consequência, nós podemos afirmar que somente uma densidade superficial de corrente é capaz de gerar um campo magnético, e que os 2 termos eles são relacionados a partir do rotacional. Se fizermos um trabalho matemático nesses termos, nós chegamos então à equação que nos mostra que a densidade superficial de corrente numa superfície fechada é igual ao campo magnético nessa mesma linha que delimita a superfície analisada. Se considerarmos que essa é uma densidade superficial constante, nós então conseguimos chegar que a corrente elétrica ela produzirá um campo magnético a partir dessa linha, dessa superfície. Caso essa superfície nós considerarmos que for uma superfície de raio R constante, e se considerarmos que esse condutor está ao ar livre, nós chegamos à conhecida e denominada como lei de Ampère. A lei de Ampère nos informa que o campo magnético que é gerado por um condutor ao ar livre, ele é rotacional a essa superfície de raio R constante, e ele pode ser obtido a partir da relação da corrente elétrica que gera que está passando por esse condutor, e juntamente com a relação do comprimento desse raio R constante. O que nós vamos tentar fazer no software FEM é verificar se essa relação é constante e verificar se os valores obtidos a partir do software são ou não coerentes.